INSS, segunda-feira nós mostramos aqui no BG a revolta das pessoas e eu fiquei realmente indignado com isso. As pessoas que buscavam atendimento para dar entrada nos benefícios. Mas os médicos responsáveis pela perícia não retornaram às atividades, alegando, eles têm o motivo, a falta de condições de trabalho, de equipamentos de proteção contra a Covid. Aqui no Balanço Geral, o prazo anunciado pelo órgão para a retomada seria hoje, quarta-feira. E aí? Jéssica Cruz já está conosco. Esses atendimentos retornaram, ô Jéssica, por gentileza? Sérgio, infelizmente a resposta é não. É bom a gente ressaltar que esses médicos, eles fazem parte da subsecretaria de perícia. E é a subsecretaria quem oferta o preenchimento dessas vagas para que as pessoas façam as perícias nas agências do INSS. Então, na semana passada, há algumas semanas, na verdade, os médicos enviaram uma lista para que o INSS comprasse esses equipamentos, fizesse toda uma estrutura para que a perícia acontecesse. A gente vai conversar aqui agora com o Raimundo Brito, ele que é gerente executivo do INSS aqui no estado de Sergipe. Ele vai conversar de novo com a gente sobre esse assunto. Havia uma previsão desse retorno dos médicos? Hoje, ainda nada, né? Realmente ainda nós não temos uma previsão, porque quem determina a volta dos médicos é como você falou, né? A Perícia Médica Federal, né? Que eles são subordinados a essa subsecretaria, né? Então ela é quem determina. O que nós estamos providenciando é justamente cumprir o que ele disse que os nossos consultórios não tinham, né? Os EPIs e os EPCs, né? Isso sim, a gente está cumprindo, né? Inclusive, no sábado, né, chegou os termômetros, né? Chegaram também as lixeiras, né? Aquelas lixeiras que vai colocar o material infectante, né? Já estão todas distribuídas já na PS Ivo do Prado, na PS Siqueira Campos, já colocamos lá. E também, né, as toucas, que era um outro problema que foi solucionado. Raimundo, esses médicos chegaram a falar sobre um pouco de morosidade do INSS para ofertar todo esse serviço seguro para a população e para eles que são os profissionais que atuam na perícia. Isso é real? Veja, as reivindicações que eles fizeram a vistoria, inclusive a vistoria foi feita, eu não tive nem conhecimento, mas foi feita por um perito médico, né? E esse resultado dessa vistoria foi entregue, né, a gente na sexta-feira à tarde, né? Eu acho que foi um tempo assim muito curto, né? Apesar de que a gente estava sabendo que estava faltando lixeira, a gente sabia que estava faltando gorro, a gente sabia que era necessário o termômetro, né? A gente sabe que é necessário as máscaras. Agora, o que eles elencaram do que estava faltando, a gente recebeu na sexta-feira. Então, tem coisas que a gente tinha, que inclusive não estava na sala dele, mas estava dentro do almoxarifado do INSS, né? Muitas coisas que ele pediu, o martelinho que precisa, o abaixador de língua, tudo isso a gente tem aí guardado, a régua transparente, que também está lá, a gente tem, e nós colocamos tudo isso agora à disposição dele lá na sala. Não estava na sala porque não estava sendo usado. A demanda reprimida é grande aqui no estado de Sergipe? Realmente são muitos segurados que necessitam fazer a perícia, né? É bom esclarecer que pelo menos 80%, 85%, eles estão recebendo uma antecipação, porque eles têm condições de dar a entrada no auxílio-doença, inclusive apresentando um relatório médico pelo portal Meu INSS, e esse procedimento, o médico faz a análise no relatório médico e ele recebe uma antecipação. Não é o auxílio-doença, porque a antecipação é de um salário mínimo, e tem auxílio-doença que é mais do que um salário mínimo, né? Então ele recebe essa antecipação, e aí quando retornar, né, o atendimento presencial, as perícias médicas, esse segurado vai ser submetido à avaliação para ver se realmente ele tinha condições de receber aquele valor ou aquele período que ele ficou afastado. O senhor me disse que hoje as agências elas estavam mais tranquilas, mas na segunda-feira tinha muita gente. Essas pessoas, elas podem remarcar? O senhor já explicou a parte das pessoas que estão esperando essa perícia. O que elas vão fazer a partir de agora? Vão procurar a subsecretaria ou o INSS? Não, na realidade, eles vão buscar a remarcação através do 135 ou pelo site do Meu INSS, né? Agora, o que cabe é o 135 ter o conhecimento de quando vai remarcar, que ele vai remarcar para 30 dias depois, 45 dias, 15 dias, depende. E aí o segurado vai ver se realmente retorna-se essa perícia médica. Não retornando, existe uma nova remarcação. Raimundo Brito, muito obrigada pelas informações. Sérgio?
Perfeitamente, muito obrigado, Jéssica. Sempre obrigado, Raimundo Brito. Agora, eu não incorro nesse erro, não vou errar em fazer um pré-julgamento. Mas me diz uma coisa: os médicos não estão atendendo normalmente nas clínicas? Os médicos não estão atendendo normalmente nos hospitais privados? Nos hospitais públicos não estão atendendo? Então, assim, o que eu disse anteriormente, há um erro de comunicação horroroso, execrável, vergonhoso, vexatório. Tem que haver uma comunicação. Aliás, o presidente até do INSS reconheceu esse erro. É algo terrível. Só que tem uma coisa, em meio a toda essa baderna, quem sofre são as pessoas que mais precisam exatamente desses procedimentos. Então, tem que se resolver essa questão o mais rapidamente possível e sem muita discussão. Ah, do que vocês precisam? Disso. Então tá tudo aqui, tudo disso. Eu falei dos 3 adiamentos. Não é possível um negócio desse. E são pessoas, minha gente, sacrificadas. São pessoas, isso que é importante nós esclarecermos. Essas pessoas que estão aí, nessas filas que você viu conosco, elas não estão se divertindo. Aquilo ali não é um recreio. Ninguém vai passear à frente da Previdência Social. É o que eu digo para vocês, falta vergonha na cara para poder resolver essas questões tão sérias, questões sociais gravíssimas em nosso país. Eu fico indignado com isso. Olha só, aí as pessoas ficam completamente transtornadas. São problemas muito sérios, eu disse para você, significa exatamente a diferença, são os limites entre vida e morte. Agora nós vamos tratar brasileiros e brasileiras dessa maneira? É dessa forma que nós vamos tratar? E veja bem as pessoas que estão ali na fila, precisando desse atendimento. É um erro terrível. Muitas das vezes, eu já te falei também, eu sinto vergonha desse país por ser tão cruel com as pessoas que mais precisam. Eu me sinto envergonhado. Isso chama-se crueldade. Perdão o termo chulo, mas é uma grande sacanagem que fazem com as pessoas. Quero ver se tem parente de bacana lá. Tem parente de senador lá? Tem parente de prefeito, de governador, de deputado? Eu me indigno com isso. 12:11.